melhor direção de dublagem. Uma coisa curiosa, quando a gente pensa no Oscar, cinema, normalmente fala, puxa, que absurdo, está indicado em melhor direção e não está indicado em melhor filme. Ganhou melhor direção e não ganhou melhor filme. Quando fala de cinema, associam muito diretor e filme, que tem que ganhar os dois, né? Curiosamente, nessa votação, ninguém que foi finalista em melhor direção, a produção foi finalista em melhor dublagem do ano e vice-versa. Nenhuma melhor dublagem do ano está indicada em melhor direção. Curioso. Isso é curioso porque acho que na hora de indicar, as pessoas falaram, não precisa indicar o mesmo. E tem muita gente que vota pelo profissional, né? Indica o profissional e não a produção. E vice-versa, né? Mas bateu no quase para repetir. Então, muitas que estão em melhor dublagem, está em oitavo, nono em direção, não entrou por pouco. E vice-versa, produções que entraram em direção estão em oitavo, nono em dublagem do ano. Então, foi no quase. Mas vamos lá. Melhor direção. Alessandra Araújo, dubladora classicaça, por Plankton, o filme. O Conrado Sotero, pela dublagem do anime da Anne. E aí entra uma curiosidade, eu acho que muita gente votou no Conrado por uma justiça, já que teve dubladora que não dublou esse anime da Anne, alegando que não iria dublar com o Conrado, por ele não ter DRT de diretor de dublagem, que depois a gente descobriu que sim, ele tinha. Foi uma enorme confusão, acredito que teve gente que votou nele até por uma justiça, pelo que ele passou nessa época. A gente tem a indicação por Pluribus, que é da Flávia Fontinelli. Num primeiro momento, tinham feito uma confusão, dito que era o Daniel Simões, mas a diretora é a Flávia Fontinelli, do Pluribus. Temos a Mariângela Cantu, dubladora classicaça também, chegou a dublar Marge Simpson, e que é a mãe, né, do Sérgio Cantu. Ela está indicada por um filme que concorreu ao Globo de Ouro, um filme muito bom do Luca Guadagnino, que é Depois da Caçada, está na Amazon Prime. E aí é um daqueles casos que eu acredito que a votação foi mais pela pessoa da Mariângela do que pela produção. Tanto que eu tive que somar os votos da Mariângela dirigindo vários filmes e foi pelo Depois da Caçada que foi o mais citado. Temos o Michel de Fiore, que também foi indicado por várias produções. Ficou a produção que ele foi mais citada, que é um anime que está na Netflix, A Corrida dos 100 Metros. Temos o Vitor Mello, por Vivo ou Morto, Um Mistério Knives Out, que aí é pelo Knives Out mesmo, que foi bem lembrado em dubladora e direção. E temos, por fim, o Yuri Calandrino, que também é um dublador muito querido, chegou a fazer o Godines de Chaves na Rio Sound, foi indicado por The Challenge. E aí entra o caso do The Challenge, que teve várias indicações em tradução, locução, revelação, e que está aqui em direção também. Kuroda, começa você. Comente o que quiser. Eu tenho... A gente não é mais tão próximo, mas eu vi o Yuri crescer como dublador, depois como diretor, porque o Yuri também era da turma do Tokusatsu, então fico muito feliz de ver ele aqui. Eu não sabia disso. Para mim isso é novidade. O Yuri era do Era da turma do Rio. Da turma do Rio, né? A galera que fazia a sala no Family. Jura? Eu não sabia. Ele ia da sala do Family. Então eu gosto muito do Yuri. Uma coisa que eu achei interessante nessa categoria, realmente que todos, ou praticamente todos aí, são grandes pratas da dublagem, mas nesse caso eu não sei se foi meu voto, mas eu gosto muito da Alessandra Araújo no Plankton. Então, claro que já é uma coisa carimbada, né? São personagens já todos conhecidos, né? De Bob Esponja, mas gosto muito da Alessandra Araújo. Não foi seu voto. Provando o que eu fiz com o Juba. Você pode gostar de mais coisas do que o seu voto, sinal que você valoriza muita gente que está aí. O Fly, eu fiquei uma dúvida. O Yuri, ele tem muita experiência dirigindo? Tem, mas ele dirige muito na Tecniart, né? Um estúdio que está fazendo a Casa do Dragão, aliás, mas ele dirige esses reality shows. Todos esses realities da Max, normalmente o Yuri dirige lá na Tecniart. Pode crer. Mas, já que você falou, fala você, vai. Não, era realmente só essa dúvida. Mas comenta a categoria aí.
Como diria a nossa amiguíssima Glória Pires, né? Não tem muito o que opinar? É, eu acho que o que você falou sobre a separação, né, do pessoal, às vezes, vota em uma produção como a melhor dublagem, às vezes pelo afeto que tem com a produção especificamente, e na hora de votar na direção já às vezes escolhe um critério mais técnico, né, e que às vezes não Ou aplica pelo na hora de carinho, votar na melhor dublagem. ou pelo carinho pelo profissional que está dirigindo, né? Porque eu sei que, por exemplo, na internet muita gente gosta da Mariângela, muita gente gosta do Michel, muita gente gosta da Alessandra. Então tem carinho pela pessoa. Agora, no caso da produção, pode ser uma coisa afetiva pela produção, né? Você tem um bom ponto. Juba, vai. Não tem Guerreiro do K-pop. E não tem Wicked. Tô muito chateado com essa categoria. Mas cara, eu acho, se eu não me engano, eu acho que eu votei no Vivo ou Morto, Mistérios na Eva Alta. Eu acho que eu votei nesse. Porque das categorias aqui, eu acredito que foi o filme que me chamou mais atenção aí, até porque eu gosto da trilogia, né, até então. Eu estava lembrando agora, enquanto vocês estavam falando, que o Michel de Fiore, eu já entrevistei, não lembro se para Neo Tóquio, Anime Edu ou Crash, eu entrevistei para alguma revista. Certeza. O Kuroda também já deve ter feito palestra com ele, né? Curiosamente, com ele, eu acho que não. Você acredita? Ele não é aquele personagem forte lá, invencível, do anime? Ele é o Gaara, É o Gaara, não é, Juba? Do Naruto? Acho que é. Ele é o Não, Gaara. Só dá uma olhada. Qual que é aquele anime do cara que é invencível, o careca? Não, esse é o Yuri Chessman. O Saitama. Mas ele faz desenho. Toda a palestra desse desenho ele faz. Ele faz o sidekick, eu acho. É que eu sei que o Yuri, ele fazem palestra direto sobre esse anime. Eu achei que você tinha entrevistado ele no Anime Friends em uma palestra sobre esse anime. Eu já fiz o Yuri, mas eu nunca fiz com o Michel, curiosamente. Mas o Michel é gente boa, você vai gostar dele. É uma pessoa muito agradável. E ele também dubla a Drag Race, mas a Drag Race da Espanha. Ele faz a drag que apresenta o Drag Race Espanha. Bom. Igor, você não tem Chaves dessa vez, Igor. Eu esperei talvez que fosse entrar, e eu queria até saber a colocação da dublagem, da direção de dublagem da Herbert Richards, que foi muito Ficou em elogiada. oitavo. Foi no quase. Ficou em oitavo. Acredito que não entrou naquilo de alguém esqueceu, sabe, de indicar. Porque ficou em oitavo, porque talvez ninguém tenha pensado nessa direção para indicar. Muitas categorias eu penso que pode acontecer isso. Vem outra pessoa em mente, outro nome. Essa direção foi muito antiga também, mas ficou em oitavo, foi no quase. Igual o Tatá, tem muita coisa dessa dublagem de Chespirito que ficou no quase. O Tatá quase foi indicado, o Seidel quase foi indicado pela direção, foi muito quase. Mas foi só o Seidel, foi o Seidel e o Herbert Júnior? Então, na verdade, em categorias assim, eu somo tudo. Então, se a pessoa votou só no Seidel, se a pessoa simplesmente escreveu em direção ao programa Chespirito, se a pessoa colocou o Herbert Júnior, eu somo tudo para dar a indicação. Isso aconteceu, por exemplo, em outras categorias, como narração ou locução. Se a pessoa colocasse só Daniel Miller, ou colocasse só Rio Sound, colocasse só Cecília Lemes, eu somei tudo. Porque eu considerei como um trabalho de narração conjunto único. Com direção também foi assim, com trabalhos que teve mais de um diretor, eu somei tudo.